Hoje eu tô aqui com a Luana Braga, psicóloga, influenciadora, baiana arretada e mais o quê? Termine a sua apresentação, Luana. Oi, paciente do doutor Diego. Tô nesse processo aqui para dar uma melhorada corporal, ficar mais bonitinha. Pois é, e a Luana, a gente começou a fazer um trabalho nela, né, de melhora de performance no geral, e nesse processo, o melhor de tudo foi que a gente trocando figurinha, né, a gente poupou, a gente pulou uma etapa muito importante, na verdade não pulamos, né, a gente aprofundou o que é em relação à saúde mental que a gente precisa ter no processo tanto de emagrecimento quanto de hipertrofia, enfim, tudo que envolva saúde. E a Luana já trabalhou com isso, né, Luana? Você comentou que tem uma experiência. Me conta isso. Já nas consultas a gente sempre troca figurinha, né? Mas eu trabalhei alguns anos, por 3 anos no Rio de Janeiro, com esse público de emagrecimento. Era uma equipe multidisciplinar, então tinha o médico, a nutricionista, o preparador físico e eu como a psicóloga ali no comando da parte de saúde mental, pacientes que colocavam um balão gástrico. E aí nas consultas a gente trocou essa figurinha, né? A gente ficou muitos anos ainda, né? Ainda se tem esse pensamento de que a mente e o corpo devem ser tratadas de forma separada. E aí isso é um pensamento cartesiano, na época que os filósofos estudavam a mente e o corpo de forma separada, e aí a gente ainda tem essa mentalidade, mas a ciência e as experiências já provam o contrário, né? Eles não são dois sistemas que funcionam de forma independente, é um só, né? Eles não conversam entre si, é uma única conversa, porque o que a mente sente reflete no corpo, e o que o corpo sente, ele interfere diretamente na mente. Por exemplo, se eu tenho ansiedade, a minha ansiedade pode fazer o meu coração acelerar. Sim. Né? O meu estresse pode fazer o meu intestino funcionar mal, ou se eu como algum alimento ruim, isso pode alterar o meu humor. Sim. Então, tá completamente, né, associado. E a ansiedade, o estresse, a tristeza pode fazer com que a gente tenha comportamentos automáticos por questão de hábito mesmo, né? Então, assim, uma pessoa muito ansiosa, ela pode querer comer até sem estar com fome. Uma pessoa triste, ela vai correr atrás da comida para ver se tem algum conforto emocional. Então, tá completamente ligado, né? Então, não adianta você entrar num processo de emagrecimento e esquecer da parte da mente, né? Porque muitas vezes o que você está fazendo, né? Eu até falo isso para os meus pacientes, você não está comendo para alimentar o corpo, você está comendo para calar a mente muitas vezes, né? Então... É a famosa fome emocional. Existem 4 tipos de fome. Tem a gente fala que é a fome do cérebro, que é a pessoa que não se sente saciada de jeito nenhum. A fome do intestino, que a pessoa parece ter um buraco no intestino, ela come. Na verdade, eu até esqueci as classificações. Vamos lá. Na verdade, uma delas é fome emocional. Sim. A segunda é a pessoa que não fica saciada, na verdade. E a outra é a pessoa que tem um metabolismo baixo e a outra... Ai, gente, eu esqueci, mas é intestino faminto, cérebro faminto e fome emocional. Cada uma delas a gente trata de uma maneira diferente, pensando na parte medicamentosa. Só que quando a gente pensa em obesidade, emagrecimento, vai muito além de medicação. É uma doença que ela tem, assim, diversas causas, né? Uhum. E muitas das vezes eu já tive aqui no consultório paciente que a gente tratou com medicação, paciente que tem fome emocional, a gente fez o medicamento e não funcionou. Por quê? Porque o medicamento não dava conta de mudar a cabeça da pessoa. Sim. Então, são pacientes que eu só
só conseguir ter um resultado efetivo depois que eles começaram a fazer terapia. E Olha. foi muito engraçado isso, porque a pessoa vinha e falava, eu já tentei de tudo, eu quero tentar tal coisa. E eu ia e passava. Mas você tá fazendo terapia? Muitos até mentiam, falavam, ah, não, eu tô fazendo. Aí quando ela voltava, tinha engordado. E eu ficava assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com fulano? Eu já esgotei as possibilidades terapêuticas. Sim. E aí tinha dia que eu dava um ultimato, eu falava assim, ou você vai entrar na terapia ou eu vou te dar alta. Aí a pessoa entrava e realmente ela conseguia modificar. Sim. Tanto que assim, quando a gente vai fazendo um recordatório da semana, eu falava, e aí, como é que foi? Ah, segunda eu fui bem, terça eu fui bem, quarta eu tive um problema no trabalho, atendi uma cliente que me xingou, na hora que ela foi embora eu comi 10 pacotes de bolacha, fiz isso, fiz aquilo. Então assim, quando ela fala, ela sabe identificar aquele gatilho, ela sabe qual foi o gatilho, só que ela não sabe como agir, muitas vezes porque ela está esperando que o remédio vai dar conta de fazer isso, e não dá. Então é muito importante o que a gente fala de acompanhamento multidisciplinar. A obesidade, ela é ainda uma doença que tem muito preconceito, isso é inegável, né? Sim. Porém, antigamente se falava, ah não, quer emagrecer é só fechar a boca. Só que antigamente, assim, ninguém tinha muito essa noção, né, de Sim. preconceito, Não é igual hoje, que a gente tem muito mais respeito por tudo. A saúde mental, antigamente, ninguém tava nem aí. Era tipo assim, ah, você se vira, era todo mundo raiz. Mas hoje a gente sabe que o buraco é muito mais embaixo, tanto que a gente vê as crianças sofreram bullying a vida inteira. Hoje, na verdade, as crianças, as pessoas, as crianças obesas que viraram adultos obesos, elas têm voz para falar isso. Então, por isso que a gente sabe a associação dessas questões emocionais, né? Eu já tive pacientes que se tornaram obesas pelo fato de que no passado sofreram um abuso e elas quiseram engordar justamente para ficarem menos atraentes, né? E nunca mais sofrerem abuso. Então, esse tipo de paciente, se você não faz uma terapia, ela nunca vai ter uma evolução. Mas às vezes aqui no consultório, eu sempre dou a liberdade, né, da pessoa falar tudo, apesar de eu não ter, né, uma formação em psicologia, eu tenho que tentar pelo menos introduzir esse assunto para conseguir captar alguma coisa, para ver até que ponto eu consigo ir o paciente. Até para direcionar. Para direcionar, porque muitas vezes eu vejo que é uma pessoa que fala, não, eu sou ótima, não tenho ansiedade, não tenho nada, mas aí ela volta, ela tá do mesmo jeito. Eu falo, mas você não tem ansiedade? Não, doutor, eu sou ótimo. Aí vez ou outra vem, tipo, ou o marido, ou a mãe, aí a pessoa fala. Eu falo assim, ah, mas você não falou, ah, mas eu achei que não tinha importância. Então, isso é muito. Você já viu muito isso, assim, com amigos ou com pacientes ou com pessoas que você já trabalhou? Eu já vi pessoas que passaram pelo processo do emagrecimento com balão gástrico, depois foi para lipo, foi para bariátrica, da bariátrica foi para lipo e engordou de novo. Sim. Engordou de novo e, assim, passando mal, depois entrou em depressão. Por quê? Porque não tratou a saúde mental como deveria. Por exemplo, quem faz terapia consegue entender melhor a hora, discernir, né? A hora que é uma fome emocional, por exemplo, num dia de trabalho, essa paciente que teve esse estresse, na cabeça dela estou sentindo fome. Essa fome não é real, essa fome é emocional. Como é que eu posso gerenciar as minhas emoções nesse momento? Porque, nesse caso, não seria para alimentar o corpo. Sim. Seria realmente comer emoções, né? Que era o que ela estava sentindo. Então, a terapia, ela traz essa consciência de saber diferenciar e também de você conseguir gerenciar as suas emoções. Por exemplo, no caso que você falou do abuso, tem coisas muito mais simples e mais corriqueiras, que a criança está em casa com a babá ou com os avós e aí os pais vão sair para trabalhar. Existe a fase que todos nós passamos na infância, que é a fase do sentimento de abandono, né? Que é mais ou menos 3 anos de idade, 3, 4 anos de idade, em que a criança começa a chorar muito quando os pais saem de casa achando que não vão voltar. E aí, quem fica com a criança quer distrair a criança. E muitas vezes apresenta comida. Então, vou fazer um chocolate, vou dar uma bolacha recheada. Então, vai fazer coisas gostosas, né? Como é que fala? Menino criado com vó, que a avó só quer comida no menino. Essas coisas de paladar infantil
que na cabeça da criança, que não tem maturidade suficiente para entender, vai pensar assim, nossa, isso me trouxe um conforto. E não só por isso, porque doce produz, né, serotonina, então de certa Eu forma... amo, você não gosta de doce, né? Eu sou mais do sal. Ai, nossa, dá até raiva. Aí você fala, ai, Luana, não sei o quê, não quer doce nenhum, ela só quer saber de cuscuz. Ama cuscuz. Agora doce, pergunta, nenhum ela gosta. Não, doce não eu sou do muito. time do doce. Mas é porque, calma, porque na TPM é outros 500, porque na TPM eu gosto de um docinho. E a TPM também é uma coisa que tá muito relacionada. Que pega, exatamente, né? Pega, as mulheres sofrem. E até você falando isso aí da criança, eu já vi, não lembro qual, eu acho que foi naquele programa Quilos Mortais, um relato que eu nunca esqueci de um rapaz que chegou em 300 quilos, e aí ele falou que quando ele era criança, ele foi criado pelo pai dele, que a mãe dele faleceu, e o pai dele trabalhava fora o dia inteiro, e ele ficava sozinho, e aí o pai dele não cozinhava, o pai dele também era obeso, e aí o pai dele, eu acho que dava conta na padaria, ou pedia pra ele fazer delivery. Então o menino cresceu só comendo hambúrguer. E ele teve isso que você falou, da sensação de abandono. Então você vê, eu sempre pergunto o histórico dos pacientes. Eu falo, quando você era criança, como é que era? Você ficava sozinho em casa? Ou eu falava, seus pais eram obesos? Ah, doutor, meus pais eram obesos, trabalhava fora. Eu ficava em casa, só comia Mirabel, só comia chips. Então você vê que isso aí, ela já começou É um ciclo que se repete na família, né? E ela foi criada daquele jeito. Exatamente. Então, assim, a comida tem a questão da memória afetiva, Sim, né? sim. E isso tudo tem que ser trabalhado em conjunto, porque a pessoa não vai querer largar aquilo ali. Vai. Então, é uma coisa que a gente tem que tratar hoje em dia de uma maneira muito mais ampla. E eu fico pensando o seguinte, eu queria que todos tivessem a oportunidade de fazer um tratamento psicológico. E tem pessoas que eu sei que realmente não tem. Então, às vezes, assim, numa conversa de meia hora, fica muito difícil você conseguir, né, introduzir um assunto. E eu falo isso da questão, você falou isso, né, que a pessoa come as emoções. Eu sou um exemplo que eu já tive compulsão alimentar, já tratei. Às vezes ainda me pego fazendo isso, então acontece Normal, ser humano. várias vezes. Porque uma coisa que as pessoas têm que entender também é que uma coisa é um exagero, outra coisa é uma compulsão, que o povo tem mania. Nossa, doutor, tô compulsiva, comi uma barra de chocolate no final de semana. Não, minha filha, você exagerou, isso aí todo mundo faz. Na compulsão, a pessoa, né, quando a gente pensa nos critérios, né, ela come uma quantidade que ela passa mal em coisa de 2 horas, ela não distingue o paladar. E eu já cansei de fazer isso, vira e mexe, às vezes eu tô num dia triste, passo num posto de gasolina, compro pipoca, como um monte de coisa. Outro dia, um paciente meu me mandou mensagem. Nossa, Diego, eu te vi de madrugada num posto de gasolina na esquina de sua casa. Falei, não, Diego, tá ansioso mesmo. Falei, gente, me pegou no flagra, vou ter que começar a ir fantasiar, vou ter que ir camuflado pros lugares. Você come muito por ansiedade? Quando eu tô triste, engraçado, né? Quando eu tô triste, eu perco a fome. Quando eu estou ansiosa, aí abre meu apetite. Então eu já consigo diferenciar qual é a emoção que está no controle e qual é a consequência, o que o corpo está pedindo em relação ao que a mente está sentindo, né? Então eu já consigo diferenciar isso, assim. Na TPM e no frio, quando eu tô de TPM e frio, aí é doce. Essa desculpa do frio, ela é clássica, né? Ai, um fundi. Ai, é porque frio me dá vontade de comer um doce, não sei o quê. Já que a gente tá falando disso, e que é um tema que você fala muito, término de relacionamento é o melhor pré-treino que existe. Já que a gente tá no assunto... depende do luto da pessoa, né? Tem o terminando para depois terminar. Então, geralmente, essas pessoas que já terminaram estando no relacionamento e quando termina de fato, ela vai querer se cuidar. Sim. Agora, quem termina assim, sei lá, e ainda tá vivendo luto, acho que ainda tem uma fase de ou ficar chorando muito e comendo muito e se afundar. Aquelas meninas que compram um pote de sorvete, uma caixa de chocolate, vai ver um filme triste, ouvir Marília Mendonça, e aí depois fica com 10 quilos a mais. Ou
Ou vai pra festa e vai que dá a volta passar por o cima. Agora eu quero rodo. ficar melhor. Passar Não, porque o- tem até uns memes que falam assim, os melhores pré-treinos, ódio, café, chifre e término de relacionamento. Você me pegou nunca de viu? surpresa aqui. Não, Aí gente, eu fiquei assim, meu Deus. eu já vi um meme. Até que faz sentido. Eu já vi um meme assim, homem e mulher após o fim do relacionamento. Aí, tipo assim, tem o homem antes gordão e depois ele magrinho, e a mulher antes, né, com sobrepeso e depois ela toda Ou magrinha. muda a cor do cabelo ou tudo. E é muito engraçado, assim, eu recebo muito paciente que fala assim, ai, doutor, ai, porque agora eu quero dar a volta por cima, que eu terminei. Ou então a pessoa, ai, eu terminei, fiquei péssimo, quero melhorar. E isso quanto já deixa claro quanto a mente está associada à vontade de querer transformar, né? A mesma coisa com morte de familiar, é uma coisa que eu vejo muito comum, né? Porque é um processo que a pessoa, né, muitas vezes tem a fase do luto, o luto tem diversas fases, né? Sim. Então, nesse processo acontece muito, né, da pessoa acabar tendo um ganho ou uma perda de peso, também casos, né, de anorexia, desnutrição. Sim. A mesma coisa quando alguém está cuidando de um parente doente, que a pessoa fica muito tempo. Então, são casos muito comuns. E existe, assim, quando a gente está falando de obesidade, uma associação sobre depressão e obesidade. Aquela mesma pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quem que vem primeiro? A pessoa ficou obesa porque ela estava deprimida ou ela ficou... A gente não tem noção de qual começou inicialmente. Porque quando a gente pensa muito em relação de neurotransmissor, que dá saciedade, sensação de recompensa, tá tudo interligado, né? Exatamente. Então é um tratamento que ele é complexo. Então tem que pensar Eles em tudo têm que isso. estar juntos, né? É o que eu falo. Eles não é que eles conversam entre si, mente e corpo. É uma conversa só, ela é única. A gente precisa parar de separar isso, porque também tem a questão dos estigmas com Sim. terapia, com a saúde mental. Então, muitas vezes pode ser que para algum paciente, quando você fala que esse paciente precisa cuidar da saúde mental também, senão não vai conseguir emagrecer, pode levar isso até como algo ofensivo, Sim. mas não é um corpo só. Estamos conectados. Se fosse assim, a cabeça tá mandando sozinho o corpo pro lado. Né? Não são dois sistemas independentes, eles estão unidos. Então, é isso. Se você está estressado e você sair para comer, até coisas positivas, é cultural até. Quando a gente está feliz, ou sei lá, passei no concurso, ou sei lá, fui promovido no emprego, vamos sair para comemorar. Eu mereço, hoje eu mereço. Aí vai comer, lógico. vai beber, vai. Ou se tá triste, vamos afundar, vai lá, aquela música de sofrência, vai lá para as festas de sertanejo, vai encher a cara, vai comer. Então é até cultural isso, essa mentalidade nossa que a gente precisa ir quebrando e deixar mais equilibrado. Todo programa social envolve comida e bebida, né? E aí, falando disso, você falou da questão... Eu no carnaval. Eu só vou pra camarote, que é um inclusive, porque senão não dá. Tem que comer e beber a noite inteira. Tem que experimentar tudo, tem que chegar lá. Gente, eu sou desses também. Nossa, camarote all inclusive, eu até esqueço da bebida, eu quero experimentar tudo. Bom, gente, a gente poderia ficar horas falando, né? Até perdemos o timing, mas vamos continuar. E, Luana, eu vou deixar uma pergunta aqui para quem está assistindo. Se o seu corpo pudesse falar, o que ele diria sobre como você está cuidando da sua mente? Boa.